Saudações aos colegas, os profissionais técnicos em segurança no trabalho, os engenheiros na segurança no trabalho, nessa aula aqui do PGR. Eu vou te mostrar uma ferramenta de administração que podemos chamar por 5W2Hs. É uma ferramenta de organização para você executar qualquer tarefa. E através dessas letrinhas, você organiza a tua tarefa, aquela atividade que você tem para realizar. Fazendo perguntas simples com respostas simples, você organiza essa atividade que fica bem mais fácil de você resolver, de você executar a atividade. E o interessante é que, mais uma vez, eu mostro aqui a identidade, a igualdade do PGR com o PPRA. Porque essa mesma ferramenta eu utilizava lá no PPRA e você também pode utilizar aqui. Então, é mais uma amostra de que são irmãs gêmeas. Na verdade, as duas vêm lá da ISO 45001. Ocorre que o PPRA é muito mais completo que o PGR. Estou mostrando isso pouco a pouco. Mas o importante é que você, lá em março do ano que vem, você vai ter que elaborar o PGR. Então, como eu já disse várias vezes, se você sabe elaborar o PPRA, com certeza que você vai ter uma grande facilidade para elaborar o PGR. Vamos lá. Então, o que é o 5W2H? Então, o 5W2H é um acrônimo em inglês. Vejam aí na tela. São acrônimos em inglês que representam as principais perguntas que devem ser feitas e respondidas ao investigar e relatar um fato ou situação, sendo aplicável a várias atividades profissionais, como jornalismo, análise de sistema, o setor de eventos e, eu destaquei, administração. A administração, aqui no nosso caso, é no monitoramento, no controle dos riscos ambientais. E para nós fazermos esse monitoramento e o controle, nós precisamos ter as avaliações quantitativas ou qualitativas. E o 5W2Hs vai nos ajudar a resolver as questões de avaliações quantitativas de determinados agentes ambientais. E o que são os 5W2H? Olha aqui na figura. What, traduzindo, significa o quê? Why, por quê? Where, onde? When, quando? Who, quem? How, como? E how much, quanto custa? Vamos traduzir isso para o português de uma forma mais visível, você vai verificar logo adiante. Mas vamos voltar um pouquinho na questão da necessidade dessa avaliação. Veja esse próximo slide. Lá no item 1.5.5.1, que trata das medidas de prevenção, nós temos lá: a organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que. Na letra B, a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 15445. Aí nós voltamos, então, no item 15.445, que diz: após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem 15442, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Nós queremos, então, chegar lá no plano de ação. Por isso, nós temos que fazer as avaliações como medidas de prevenção. E essas avaliações têm que atender esse disposto aí no 1.5.4.2, que diz: para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde,
como a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Eu vou te mostrar aqui agora essa planilha que nós já vimos em aula anterior, aonde nós vamos fazer a observação de algumas situações referentes ao risco que vamos avaliar. Primeiro, o nível de exposição. Depois, o tipo de exposição e os efeitos dessa exposição na saúde do trabalhador. E como vocês estão vendo aqui na tabela, nós damos valores para os níveis de exposição. Veja aí, 0, 1, 2, 3, 4. Depois nós temos na terceira coluna os efeitos, aonde nós também valoramos 0, 1, 2, 3 e 4. Na quarta coluna, nós fazemos a soma da primeira coluna com a terceira, e essa soma varia 0, 2, 4, 6 e 8. De forma que aí na coluna bem da direita, nós temos os resultados dessas somas, aonde a soma 0 nos diz que o monitoramento e o controle é desprezível, pelo fato do risco não oferecer nenhum perigo. Já quando a soma dos índices for 2, o monitoramento e o controle, ele é marginal, ou seja, existe o risco, mas ainda com pouca intensidade, com pouco perigo. Quando a soma for 4, o monitoramento já deve ser de atenção, existe o risco em maior intensidade. Se a soma, por sua vez, for 6, a situação é crítica, o que exige um monitoramento dessa forma crítica. E por último, quando a soma for 8 no grau máximo, o monitoramento e o controle é uma questão emergencial. E por que é que nós temos toda essa metodologia para fazermos a análise? Para chegarmos a esse valor, para concluirmos a necessidade, a prioridade dos monitoramentos e do controle. Porque nós precisamos estabelecer critérios de avaliação. Lembra que nós vimos no item anterior, quando nós tratamos da avaliação, nós devemos elaborar as avaliações com critérios. Quando a avaliação é quantitativa de um determinado risco, nós usamos as metodologias. Quando a avaliação qualitativa, como aqui no nosso caso, então devemos ter critérios. E esses critérios dos níveis de exposição e dos efeitos na saúde são critérios técnicos, são critérios científicos. Uma vez determinada a necessidade, a prioridade do monitoramento e do controle, nós então vamos partir agora para fazermos essa avaliação, para fazermos o controle através das avaliações desses riscos. E aí nós usamos para as avaliações o 5W2H. Vamos ver como é que funciona? Vamos aplicar um 5W2H aqui nessa obra de pavimentação. Vamos fazer então a avaliação de riscos seguindo o 5W2H. O que fazer? Ora, quantificar ruídos, agentes químicos e poeiras. Por que fazer? Porque é uma obrigação legal dentro do monitoramento dos riscos. Onde fazer? A definição do local, no local de realização da atividade. Quando fazer? Aí temos que definir um prazo, né? Um prazo de início, um prazo de final. Quem vai fazer? A definição, o SESMIT da empresa com apoio de terceiros nas avaliações. Como fazer? Avaliações quantitativas dos riscos. Qual será o custo? Aí já deve ter nessa altura o orçamento de quanto será o custo dessa atividade. Agora eu vou te mostrar aqui um modelo, uma sugestão de uma planilha, aonde você, de uma forma bem simples, pode fazer no Excel, no Word, como você entender melhor.
Apenas ficar bem claro o setor analisado e os riscos analisados. E aí as perguntas, né? O que fazer, por que fazer, onde fazer, quem fazer, como fazer e o custo. E ali no quando, o início, o fim e uma nova data e um espaço final para as anotações. Esta é apenas uma sugestão. Pode ser que você consiga fazer uma melhor ou encontrar um modelo melhor do que esse aí para o seu 5W2H. Chegamos então ao final dessa aula, onde estudamos a aplicação desse método de administração de controle do 5W2H. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido. Obrigado a todos, um abraço, tchau!